Palavra aberta. O assassinato frio e brutal do sargento Roger Dias, cometido por um bandido beneficiado pela saidinha de Natal e que não voltou para a prisão, levantou novamente e de forma intensa a discussão sobre a polêmica em torno dos benefícios para acusados de crimes. Os criminosos têm ou não excesso de privilégios? Quais são os direitos previstos em lei? Quem pode ser beneficiado? A polêmica aumentou por causa da demora para a votação no Congresso Nacional de um projeto que prevê o fim da saidia temporária de presos. Para detalhar o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Digital o advogado criminalista, também doutor em Ciências Penais pela UFMG, Leonardo Yarochevski. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui na Rádio Itatiaia. Doutor Leonardo, primeiramente, a gente queria que o senhor falasse da diferença entre regime fechado, semiaberto e aberto. A Lei de Execução Penal, assim como o Código Penal, prevê essas três modalidades de regime. O regime fechado, o condenado ele cumpre pena dentro de um estabelecimento prisional de segurança máxima, né, ou média, em regime totalmente fechado. Ou seja, ele não pode sair da prisão, ele fica em celas, né, podendo sair para tomar banho de sol, etc., mas sempre dentro dos muros, intramuros do presídio. O regime semiaberto, a lei prevê que o condenado ele cumpre pena em estabelecimento agrícola, industrial, né, ou similar, né, em fazendas. Eu me recordo quando eu trabalhei em Neves, isso em 1987, já faz bastante tempo. Lá tinha muitas fazendas onde os presos em regime semiaberto trabalhavam, né? Inclusive produziam muita coisa, né? Agrícola, produtos. Eu mesmo comprei queijos e etc., que eram produzidos nas fazendas do hoje penitenciário José Maria Alckmin. E ele dorme, né? Recolhido, né? De um determinado horário dentro da penitenciária. E o regime aberto é previsto para cumprimento da pena em casa de albergado, onde o condenado ele trabalha durante o dia em estabelecimento público, privado, enfim, não importa, e à noite ele volta para dormir. A lei também prevê qual condenado poderá cumprir a pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. No semiaberto, o condenado ele não pode ter sido condenado a uma pena superior a 7 anos, né? A não ser que ele tenha obtido a chamada progressão de regime, né? Condenado a pena acima de 7 anos, ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado. E quem é que tem direito, então, à saída temporária? É do regime semiaberto para baixo? Exatamente, Kátia. O regime semiaberto os presos que terão direito a saídas temporárias, de acordo com o artigo 122 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, são os presos que estão em regime semi-aberto, primários ou reincidentes. Para os primários, é necessário o cumprimento de 1/6 da pena, para os reincidentes, de 1/4 da pena, além de bom comportamento e outros requisitos. Pois é, aí como o senhor falou, essa questão da progressão do regime, pode acontecer de um preso condenado no regime fechado por um crime brutal, enfim, uma pena mais pesada, ele conseguiu a progressão, depois cai no semiaberto e pode ter direito à liberdade temporária. Sim, a pena no nosso sistema, que é baseado no sistema inglês e irlandês, um sistema que tem mais de 200 anos, né, justamente para possibilitar a reintegração do condenado, ele prevê a progressão de regime, né, desde que cumprido parte da pena e atendido outros requisitos. Mas somente o condenado que está em regime semiaberto, né, poderá obter as chamadas saídas temporárias. Que são previstas 5 saídas por ano e cada saída 7 dias. Exatamente, Eustáquio. Né? É um calendário que, junto com o estabelecimento penitenciário, né, o preso ele terá direito a, no máximo, 5 saídas, sendo que cada saída não pode ultrapassar a 7 dias. Lembrando que a decisão é sempre do juiz ou da juíza da execução penal. Agora, o senhor vê um problema nisso, uma controvérsia? Porque a gente está tratando de condenações. E aí acontece que um preso tem uma condenação, ele está no regime semiaberto, mas ele já tem outros processos em andamento
por crimes mais graves. E aí ele passa a ter o direito à liberdade temporária, à saída temporária, e acaba cometendo mais um crime grave, tendo em vista também a extensa ficha criminal que ele tem. E a gente está falando de processos ainda, não de condenações. Muito bem pontuado por você, Kátia. Primeiro, eu gostaria também de me solidarizar com a família, com a Polícia Militar, pela morte do sargento Roger Dias. Realmente é lamentável, um fato como esse ocorre. Mas também gostaria de pontuar que de mais de 4 mil saídas temporárias concedidas, menos de 5% dos presos não retornaram. Ou seja, 95% dos presos que obtiveram a saída temporária retornaram para o presídio. Agora, eu tenho ouvido, principalmente a Polícia Militar, dizer ele tem anotações. Eu não sei em que consistem essas anotações. Porque o juiz ele trabalha com o processo, com os fatos, né, que estão lá no processo. Ele não tem uma bola de cristal para saber do futuro. E lembrando que na Constituição prevalece o princípio da presunção de inocência. Assim, se não há condenação, em muitos casos, sequer a denúncia do Ministério Público, simples, entre aspas, anotações ou ocorrências não podem impedir, né, o condenado de ter esse direito. E processos? Processo também, em tese, não, porque ele ainda não foi condenado. Né? O juiz da execução, é importante dizer isso, o sujeito foi condenado por um crime grave, foi condenado por tal crime, crime X, crime Y. Ora, quando o indivíduo ele vai para o sistema penitenciário, o juiz da execução ele não pode ficar restrito tão somente àquela condenação, aquele crime. Por aquele crime ele já foi julgado, condenado por uma sentença transitada em julgada, então o juiz ele vai se atentar à execução da pena, a fase de execução da pena. Lembrando que a lei prevê a chamada tríplice finalidade da pena: punir, prevenir e ressocializar. Ou seja, reintegrar o preso à sociedade. Então, para a reintegração do preso, para a ressocialização do preso, é necessário, é fundamental que o preso tenha esse contato com a família, com a sociedade, aos poucos, evidentemente. Né? Não podemos trancar o preso e jogar a chave fora. Mas uma hora o preso vai sair da prisão. Mas só para concluir esse ponto específico, uma coisa é ter, como o senhor citou, uma anotação, uma ocorrência, mas e várias ocorrências policiais? A pessoa é várias vezes presa por um determinado crime, seja por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubos. Isso não poderia ser levado em consideração? Que foi até o caso desse acusado de, né, esse que baleou e matou o policial Roger Dias. Eu não conheço. Não sei que ocorrências é essa. Nós sabemos que existem muitas pessoas que passam, entre aspas, pela polícia, são identificações, inclusive, muitas vezes equivocadas. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que são, entre aspas, reconhecidas, né, por reconhecimento facial, né, inclusive que depois não se confirmam, né, e processos, denúncias, etc. E o sujeito tem pessoas que são processadas, vários processos, e são absolvidas. Mas o índice é alto, doutor? Mas o índice de absolvição é alto? Temos muitas absolvições. É interessante observar que quando um juiz comete um erro, condena um inocente, e muitos inocentes são condenados, não há esse alarde na sociedade. Não há esse alarde na sociedade. Pessoas que ficam condenadas, presas anos, principalmente os mais vulneráveis, negros e pobres. Né? Existe até um projeto Inocência, né? Isso não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Onde tem vários estados com previsão da pena de morte, nós verificamos muitos erros judiciários nesse sentido. É lamentável, repito, eu lamento, sinto muito, me dói, né? Qualquer pessoa morta, um pai de família, jovem, com um filho pequeno, recém-nascido, mas
não podemos, né, retroceder e acabar com esse direito. Não podemos, Eustáquio e Kátia, tirar a esperança do preso de voltar a conviver com a sociedade. Você não acha que há, como uma parte da sociedade fala, excesso de privilégios para presos, não? De jeito nenhum. Aliás, é bom notar que o Supremo Tribunal Federal já considerou o sistema penitenciário brasileiro como um estado de coisas inconstitucional. Só quem não conhece uma prisão pode achar que lá há privilégios, né? Na prisão o preso é humilhado, muitas vezes é torturado, celas superlotadas, violência sexual, violência praticada muitas vezes pelos próprios guardas, além da violência entre os internos. É uma situação realmente degradante. Acabar com esse direito do preso é o Estado reconhecer a sua falência, a sua incapacidade em reintegrar e ressocializar o preso. Mas tem solução para o caso de um preso que tem direito à liberdade temporária, que sai da prisão no Natal, no Ano Novo, Dia das Mães, e acaba cometendo um crime, principalmente um homicídio? Nós temos que acreditar. Porque senão é o que eu disse, é reconhecer, Kátia, a falência do Estado. Porque das finalidades da pena, em toda a doutrina, em toda a lei, é reintegrar o preso à sociedade. Né? É a ressocialização, é buscar isso. E a maneira de buscar isso é que o preso tenha contato com o mundo externo, com a família, né? Agora, nós temos ainda quase 1 milhão de presos. Muitos deles condenados por crimes sem violência à pessoa. Né? Que estão lá cumprindo penas por furtos, por questões das drogas. Então é preciso rever todo esse sistema penitenciário. O Ministério Público, no caso Sargento Dias, foi contra a liberação do assassino do policial militar. E a juíza concedeu ele a liberdade temporária. A saída temporária. A saída temporária, perdão. E nesse caso, o Ministério Público não tinha razão? A informação que o Ministério Público levou não poderia ter sido considerada? Ou na avaliação do senhor, a conduta da juíza, o procedimento que ela adotou foi o correto, foi o mais adequado? O Ministério Público ele dá parecer que não vincula o juiz. A juíza, a doutora Bárbara, que está sendo atacada injustamente, levianamente, decidiu com base na lei. Porque além dos requisitos de estar no regime semiaberto, cumprir 1/6 ou 1/4 da pena, dependendo da situação, é verificado se o condenado tem bom comportamento, se ele não tem falta grave, né? Como é o comportamento dele dentro do presídio, dentro da penitenciária. E é esses critérios que devem ser analisados. Se o preso preencheu esses requisitos, preenche esses requisitos, se o condenado preenche esses requisitos, a juíza ou o juiz decide. Agora, essa pressão em cima do judiciário é inadmissível. Nós recebemos o Palavra Aberta Digital, o advogado criminalista, doutor em ciências penais, Leonardo Yarochevski. Doutor Leonardo, obrigado pela sua contribuição, pela sua presença no Palavra Aberta Digital. Um grande abraço. Eustáquio, Kátia e todos os ouvintes da Itatiaia, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.